Olá, seja bem-vindo mais uma vez às nossas aulas. Vamos dar continuidade ao panorama do Novo Testamento e nós finalizamos na aula passada a temática do período intertestamentário e vimos as principais características desse momento histórico, especialmente a partir do ponto de vista cultural, quando nós falamos sobre a difusão da cultura helenista, da língua grega, razão pela qual o Novo Testamento foi escrito em grego, a importância de Alexandre o Grande, a sua expansão da cultura grega no mundo ocidental e oriental. Falamos do ponto de vista histórico e político, a dominação dos Seleucidas, a dominação dos Ptolomeus e, posteriormente, um pequeno período de independência judaica a partir do governo dos Macabeus. Falamos sobre as principais instituições formadas nesse período, como a figura da sinagoga, falamos sobre o templo em Jerusalém e como se formaram os principais partidos que vão ser muito importantes no cenário do Novo Testamento, como os zelotes, os fariseus, os saduceus, os essênios. E nós vamos entrar agora propriamente no panorama dos evangelhos. E quando nós estudamos os evangelhos, nós fazemos essa tarefa em duas partes. Na teologia divide-se o estudo dos evangelhos em um grupo, que seria os evangelhos sinóticos, e em outro grupo, o quarto evangelho. Esses estudos são feitos de forma separada porque o evangelho de João, que é o quarto evangelho, ele foi escrito em um momento histórico diferente, décadas após, em um contexto diferente. E nós podemos observar que os três primeiros evangelhos, eles estão tratando do mesmo ponto de vista a respeito da vida e ministério de Jesus. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótico significa sob a mesma ótica. Portanto, esse agrupamento pode ser estudado junto. E é o que nós vamos iniciar agora. Bom, como eu falava, esse termo sinótico significa sim, que é juntos, e óptic significa vistos, ou seja, vistos juntos ou sob a mesma ótica. Primeiro a alçar esse termo foi Griesbach, um teólogo alemão no século XVIII, ao referir-se ao agrupamento de Mateus, Marcos e Lucas. O que significa, então, evangelhos sinóticos? Significa que eles possuem uma fonte literária em comum. Quando eles foram escritos, eles estão se baseando em uma mesma fonte, usaram o mesmo material para redigir a história da vida de Jesus e do seu ministério. Então, o que significa serem vistos juntos? Significa que eles estão observando a história a partir de uma mesma ótica, estão olhando para um mesmo evento, para uma mesma fonte e juntos estão escrevendo uma mesma história. De forma que os estudiosos vão dizer que, dada a similaridade que existe entre Mateus, Marcos e Lucas, não é possível que essa similaridade tenha se dado simplesmente a partir de fontes orais. Mas essa similaridade, ela se dá dada a quantidade de palavras iguais que são utilizadas, a estrutura narrativa muito similar, à necessidade de uma fonte escrita para a formação desses três evangelhos. Claro que isso é uma teoria, é a teoria das duas fontes, nós vamos adentrar agora com mais detalhes nesse assunto, mas é a teoria mais aceita na academia, tanto conservadora quanto, enfim, isso é praticamente consenso, que Mateus, Marcos e Lucas foram escritos a partir de duas fontes em comum. Seriam elas Marcos e uma segunda fonte chamada de quê? Calma, chamada de teoria das duas fontes. Então, olha, imagina que nós decidamos escrever uma história sobre... vamos pegar qualquer temática aqui. A história da comunidade cristã de Belém, ou a história da comunidade cristã de Parauapebas. Então, você vai escrever a sua narrativa da comunidade cristã de Parauapebas com as suas palavras.
Ou seja, quando essa igreja foi formada, quem é o pastor da igreja, quando acontecem os cultos, quais são as principais características da igreja, o que você gosta dessa igreja, como foi o seu relacionamento com essa igreja, um pouco da história dessa igreja. E aí, outra pessoa vai escrever essa mesma história. É natural que existam pontos de similaridade entre esses textos. Agora imagina que você pega um texto que tem exatamente as mesmas palavras do outro texto, escrito da mesma forma, na mesma sequência, com a mesma narrativa, com a mesma entonação, com as mesmas frases. O que você vai dizer? Um copiou do outro. Isso não é um problema na antiguidade. Era comum que textos fossem utilizados como fonte. Isso não caracterizava plágio como é a partir da literatura moderna. Então, eles estão usando fontes em comum. Então, por causa da similaridade que há entre Marcos, Mateus e Lucas, os estudiosos vão entender que um desses três evangelhos tem que ser o mais antigo e tem que ter sido a fonte. Dois copiaram um. Não podem ter sido os três escritos com as mesmas palavras, simplesmente a partir da observação deles do que aconteceu. É possível? Claro, é possível, principalmente tratando de escritura bíblica, a palavra de Deus. Mas se nós estivermos observando o texto também a partir dos elementos de formação literária, cultural, escriturística, ou seja, a partir da observação de que o texto também possui uma natureza humana, devemos considerar esses fatores e não há nenhum problema quanto a isso. Então essa é a chamada questão sinótica. Por que Mateus, Marcos e Lucas são tão iguais? Se nós formos trazer, por exemplo, alguns dados aqui percentuais, 91% do Evangelho de Marcos você encontra em Mateus. Como assim? Praticamente tudo que Marcos escreveu, 91% dele, você encontra dentro do Evangelho de Mateus, espalhado ali. Então, 91% das palavras de Marcos estão em Mateus. 53% das palavras de Marcos, ou seja, metade do Evangelho de Marcos, você encontra em Lucas. Dos 661 versículos de Marcos, para falar agora em versículos, 606 estão em Mateus. Dos 1.149 versículos de Lucas, 380 aproximadamente estão em Marcos, né? Ou seja, 53% de Marcos está em Lucas. Metade de Marcos você encontra em Lucas, entendeu? Somente 31 versículos de Marcos são exclusivos, ou seja, não estão nem em Lucas nem em Mateus. Então, praticamente todo o Evangelho de Marcos está em Mateus, metade de Marcos está em Lucas e só 31 versículos de Marcos não estão nem em Lucas nem em Mateus. Significa que, muito provavelmente, há uma fonte em comum aqui entre eles. Eu lhe pergunto, qual que você acha que foi a fonte? Para você, quem foi o primeiro evangelho? E ainda um outro elemento interessante. Segura esse elemento, eu vou mencionar aqui, mas não te preocupa com ele agora. Se preocupa no próximo slide. 250 versículos de Lucas e Mateus são iguais, ou seja, concordam entre si, mas não estão em Marcos. Ou seja, 250 versículos foram falados por Lucas e Mateus, mas Marcos não contou essa história. Mas se Mateus e Lucas estão falando quase que com as mesmas palavras, 250 versículos, mais uma vez eu lhe pergunto, de quem eles copiaram? Ou seja, qual foi a fonte literária? Então veja, agora nós temos uma seguinte possibilidade. Ora, se Marcos está servindo de fonte para Mateus e Lucas, porque a maioria do material de Marcos está em Mateus e Lucas, mas há 250 versículos que não estão nem em Lucas, ou não estão em Marcos, mas estão em Lucas e Mateus, esses 250 versículos de Lucas e Mateus precisam ter sido baseados em outra fonte, que não é Marcos. E aí surge a teoria das duas fontes. Pode parecer um pouco confuso, mas acho que vai ficar mais claro para você a partir desse quadro. Marcos seria a fonte primária para a formação dos evangelhos, e a partir
do Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas vão escrever o seu material. Então você vai encontrar boa parte dos versículos de Mateus e Lucas em Marcos. Um fato que você percebe, se você ler Mateus, Marcos e Lucas em paralelo, você vai ver que eles estão contando a mesma história. Vem lá o batismo de Jesus em Mateus, batismo de Jesus em Marcos, batismo de Jesus em Lucas. De repente, Jesus vai para o deserto em Mateus, Jesus vai para o deserto em Marcos, Jesus vai para o deserto em Lucas. Significa que eles estão contando a mesma história. Nunca Mateus e Lucas se desviam na narrativa ao mesmo tempo de Marcos. Se Mateus para de contar a história e vai para outra história, eu falei Mateus, né? Se Mateus para de contar a história e vai para outra narrativa, Lucas fica com Marcos. Mas se Lucas para de contar a história e vai para outra narrativa, Mateus fica com Marcos. Então significa que Marcos está servindo como uma âncora ali para alicerçar que história está sendo contada. Então veja, eles estão seguindo Marcos. Nunca os dois se desviam ao mesmo tempo de Marcos. Se um sai, o outro fica com Marcos. Significa que provavelmente, muito provavelmente, Marcos é a fonte literária usada como ponto de vista para Mateus e Lucas escreverem os seus evangelhos, como principal material narrativo, literário. Entretanto, há um momento, que foram os 250 versículos que eu mencionei aqui, que Mateus e Lucas vão contar a mesma história. Imagina só, agora eles não vão contar mais a história do batismo e da tentação no deserto. Eles vão falar sobre outro evento. Claro que eu estou usando só um exemplo aqui, tá? Imagina que eles vão contar agora a história do cego Bartimeu. E Mateus e Lucas vão falar sobre o cego Bartimeu, mas Marcos não fala sobre isso. E Lucas e Mateus contam exatamente a mesma história. Significa que eles estão usando uma fonte em comum. E essa fonte em comum é chamada de que. Porque que é Quelle em alemão. Quelle. Quelle significa fonte. Então, para essa teoria, que é a teoria das duas fontes, Marcos e que foram duas fontes que serviram de material para Mateus e Lucas escreverem seus evangelhos. Vamos lá, por que Marcos e que? Porque Lucas e Mateus estão sempre contando a mesma história que Marcos. Significa que Marcos é a principal fonte. Só que há momentos que Mateus e Lucas contam outra história. A mesma história, só que essa história não está em Marcos. Significa que eles precisam de uma fonte em comum, que é que. Então é a teoria das duas fontes. Há ainda momentos que Mateus conta uma história que só ele contou e mais ninguém contou. Material exclusivo de Mateus. É a fonte M. Significa que provavelmente são reminiscências do próprio Mateus. E há momentos, lembra que Mateus era um apóstolo, que Lucas vai contar uma história exclusiva, que não está nem em Mateus, nem em Marcos, nem em lugar nenhum. Significa que são testemunhos do próprio Lucas. Ele consultou testemunhas para poder redigir o seu evangelho. Isso é mencionado no seu prólogo, no capítulo 1. Tá? Então, entende-se que Marcos foi o primeiro evangelho. Isso é chamado de a primazia de Marcos. Por quê? Entre Marcos, Mateus e Lucas, nós já tiramos Lucas de cara como o primeiro evangelho, porque ele assume no seu prólogo que ele consultou outras fontes. Portanto, ele não pode ser o primeiro evangelho. Falamos que Mateus e Lucas parecem seguir Marcos. Lembra? Eu disse que Marcos é uma âncora. Nunca os dois se desviam ao mesmo tempo da história que Marcos está contando. O Robert Gundry defende isso muito bem na sua Teologia do Novo Testamento. Sugiro a leitura desse livro. Gundry, Panorama do Novo Testamento. Então, se Mateus e Lucas estão contando a mesma história, eles estão seguindo Marcos. E aí, se Lucas para de contar essa história, Mateus fica com Marcos.
Mas se foi Mateus que parou de contar a história e foi para outra história, Mateus fica com Marcos. Então Marcos é a âncora. E Marcos é a narrativa mais resumida. É o evangelho mais curto. Você lê, como se diz, em uma sentada. Meia hora, 40 minutos, você lê todo o evangelho de Marcos, dependendo do seu ritmo de leitura. Mas você pega, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 12 a 13, veja lá. Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. É a única coisa que Marcos tem a dizer a respeito da tentação de Jesus no deserto, os 40 dias, 2 versículos. E aí você pega Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus para o deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, então ele vai usar 13 versículos aqui, basicamente, do versículo 1 até o versículo 11, 11 versículos, 4, 1 a 11, para contar a história de Jesus no deserto. E Lucas vai usar 13 versículos. Então significa que Marcos é o mais curto. Quando você está contando, passando uma história que você ouviu para outro, aquela história do telefone sem fio, a tendência é aumentar, não é? Não, porque o fulano me contou que o Beltrano fez isso e por causa daquilo e tal. E você começa a colocar o seu ponto de vista, né? Se você quer contar essa história. A tendência não é diminuir a história, é você acrescentar as suas palavras nessa história se você quer ser um contador dessa história. Você vai incluir o seu ponto de vista. E Marcos não, ele sempre é mais enxuto, ele é mais objetivo. Ele não só é o evangelho mais curto, mas ele é o evangelho mais primitivo. O que é mais primitivo? Mais simples. Mateus e Lucas são mais elaborados. A tendência não é você regredir com o uso das palavras, mas é você elaborar mais. Se você quer contar uma história que já foi contada, você vai procurar melhorar esse texto. Se a gente comparar, por exemplo, Marcos capítulo 6, versículo 5, com os outros sinóticos, veja só que interessante. Marcos, capítulo 6, versículo 5, diz aqui: E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então ele não podia fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Agora, o que Mateus tem a dizer a respeito desse mesmo texto? Mateus capítulo 13, versículo 58. Mateus 13, 58 vai dizer o seguinte: E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, em Marcos é dito que não podia fazer muitas obras maravilhosas, apenas curou alguns enfermos. Já Mateus vai dizer que ele não fez, não podia fazer para não fez, são coisas diferentes. E Mateus coloca ainda uma justificativa, por causa da incredulidade deles. Então, parece que Mateus está melhorando a linguagem de Marcos, por causa do público dele, para que fique mais adequado, que não é que Jesus não pudesse e não tinha poder para fazer, mas ele não fez por causa da incredulidade daquele povo. Não é que Marcos errou. Marcos foi fidedigno na sua observação, na sua narrativa. E para o seu público foi compreensível. Agora, Mateus está escrevendo para um outro público que ele entendeu que seria mais adequado mudar essas palavras. Então, Marcos é o texto mais primitivo. Você usaria, se você está reescrevendo um texto, não pôde fazer ou não fez por causa da incredulidade dele, se você quer defender aquele texto. Provavelmente segunda opção. Então, Marcos é, em diversas passagens, um texto mais simples com relação a algumas narrativas. Então, parece para a maioria dos estudiosos que Marcos é o primeiro evangelho e Mateus e Lucas os seguiram. E se Mateus e Lucas os seguiram, ele é a fonte de formação dos evangelhos sinóticos. Mas lembra, há outras narrativas, episódios aqui,
que Lucas e Mateus estão contando a mesma história, mas não estão em Marcos. Depende de outra fonte literária, que, possivelmente, nessa teoria. Então, é a teoria das duas fontes, como nós já vimos aqui. Bom, falando sobre a estrutura, as principais características, ou melhor dizendo, a respeito de como se formaram esses textos. Em primeiro lugar, o que nós temos são os eventos da vida de Jesus. A gente está falando da cronologia. Primeiro, Jesus, ele vive ali na região da Galileia, na região da Judéia, nasce e desenvolve o seu ministério entre o ano 30 e 33 depois de Cristo. Depois da morte de Jesus, nós temos o que é chamada de tradição oral, ou seja, as testemunhas oculares da vida de Jesus, os 12 e os discípulos que o seguiram, começaram a contar e difundir as histórias sobre a vida de Jesus e seu ministério, e a partir dessas tradições orais foram redigidos documentos. Qual é o primeiro? Marcos, a tradição escrita. Marcos e que. E o que é esse que, gente? Mas eu nunca li o Evangelho que. Que é uma reconstrução de um possível documento escrito que foi uma fonte da vida de Jesus, que foi um documento que redigia alguns eventos da vida de Jesus, mas esse documento provavelmente se perdeu. E eu repito, gente, essa é uma teoria na academia, inclusive dentro da academia conservadora, tá? Não é uma heresia. É uma perspectiva de como foram formados os evangelhos a partir da ótica humana. A gente está estudando o texto também como um texto humano. É um texto divino, palavra de Deus, mas também é um texto escrito por homens. Como se deu esse elemento humano? Então, provavelmente, Marcos e que foram fontes históricas. Então, Jesus vive, depois da vida de Jesus, a tradição oral, e depois da tradição oral, a tradição escrita. E, em quarto lugar, Mateus e Lucas usam essas duas fontes da tradição escrita e redigem os seus evangelhos. Marcos ali escrito entre 55 e 60 depois de Cristo, Mateus entre 65 e 70, quase que 10 anos depois, e Lucas entre o ano 64 e o final da década de 70, quase ali no ano 80 depois de Cristo. Gente, falamos aqui a respeito da formação dos evangelhos, né? Todo mundo compreendeu, teoria das duas fontes. E agora a gente vai falar da principal temática dos evangelhos. É também unanimidade entre os estudiosos que a principal temática dos evangelhos sinóticos é o reino de Deus. Não é o inferno, como dizem, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. O inferno está incluso como uma consequência da rejeição do reino de Deus. Não não são os milagres, é o reino de Deus. Todo o pacote da salvação está incluso dentro do reino de Deus. Inclusive, a salvação, o evangelho, a morte na cruz, faz parte do processo da vinda do reino de Deus na terra. Porque o que é o reino de Deus? É a salvação, é salvar-se desse mundo perdido do domínio de Satanás e ser transportado para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele se estabelece na terra a partir da vida e da missão de Jesus. E quem mais vai falar sobre o reino de Deus são os evangelhos sinóticos. Esse termo está praticamente ausente no evangelho de João. Você praticamente não vai ter o reino de Deus mencionado ali como palavras no Evangelho de João. O reino de Deus, que é o Basileia tou theou, em grego, é o tema central dos evangelhos sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas vão iniciar as suas narrativas trazendo ênfase sobre o reino de Deus. O tempo está cumprido, a hora é chegada, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho, que Marcos vai falar no início, no prólogo do seu Evangelho. Tanto a pregação de Jesus como de João Batista anunciam a chegada do reino de Deus. Lucas também, quando ele, no capítulo 4, fala sobre
a pregação de Jesus na sinagoga, ele está lendo ali um texto de Isaías, capítulo 60, em que é profetizada a chegada do reino de Deus. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? É a chegada do reino de Deus. Era o momento em que Deus iria trazer restauração para a nação de Israel. Então, Mateus inicia o seu evangelho falando sobre o reino de Deus. Marcos também, na pregação de Jesus, na pregação de João Batista, inicia-se com a temática: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Lucas, quando Jesus lê na sinagoga o texto de Isaías, ele está lendo uma profecia da chegada do reino de Deus. Mateus, ele prefere o uso do termo reino dos céus ao invés de reino de Deus. Por quê? Por causa do público de Mateus. Mateus é um evangelho genuinamente judaico. Em que sentido? É um evangelho por excelência escrito ao povo judeu, não para os gentios. Então, como é um evangelho escrito para o povo judaico, ele tem características judaicas muito fortes. E um dos temores do povo judeu naquela época era com relação à guarda da lei. Então, um dos valores muito caros, desde a época da instituição da lei mosaica, é o receio de blasfemar contra o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Então, onde lê-se reino de Deus nos evangelhos Lucas e Marcos, lê-se reino dos céus em Mateus, para que ele evite o uso do termo Theo, Deus. Ele evita usar o nome de Deus por causa do conteúdo judaico e o receio de blasfemar. Talvez não o receio da parte de Mateus, mas do seu público que vai ler, e evita esse tipo de linguagem por causa do receio. Se você comparar, por exemplo, Lucas 7:28, veja lá. Lucas 7:28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Veja, reino de Deus. Basileia, reino. Tu, de. Teó, teos, Deus. Reino de Deus. E aí o mesmo texto, lá em Mateus 11:11, diz o seguinte: em verdade vos digo que os nascidos de mulher, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Reino, Basileia, tu, dois. Uranum, céus, é diferente. Lá em Lucas era Basileia, reino, tu, do, e Teó, reino de Deus, reino de Deus, Basileia, tu, Teos. E aqui em Lucas é Basileia, tu, Uranum, reino dos céus. Mesmo texto com palavras intercambiáveis. E aí tem gente que vai dizer que cria teologia em cima disso. O reino dos céus é diferente do reino de Deus. Veja que Mateus fala do reino dos céus, ou seja, você pode entrar no reino dos céus, mas não no reino de Deus. Gente, isso não existe, tá? São termos diferentes usados de forma intercambiável por causa do contexto de cada evangelista. Então, qual que era o pensamento dos judeus? Que a chegada do reino de Deus seria o momento em que Deus iria instaurar o reino físico em Israel, destruir os seus inimigos e trazer salvação para Jacó, conforme foi profetizado nos profetas do Antigo Testamento. Só que eles imaginavam esse reino como um reino militar, como um reino essencialmente político, como um reino davídico, em que o Messias, com um cetro de ferro e com força, iria destruir os inimigos de Israel. E esse papel Jesus recusou até o último momento. Até mesmo os seus discípulos tentaram à força gerar essa
esse cargo em Jesus, mas Jesus recusou. Você vê, por exemplo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntam para Jesus, Atos, capítulo 1, versículo 6, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ou seja, nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Jesus, não, calma. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Até tentaram tomar Jesus à força, é mencionado nos evangelhos, e fazê-lo rei, mas Jesus recusou esse papel. Porque Jesus de fato veio trazer o reino de Deus e vai haver um momento em que o reino físico vai ser estabelecido. Só que, primariamente, esse reino está sendo estabelecido de forma espiritual. O reino de Deus está no meio de vós, ele não vem... Jesus usa o termo, ele não vem com aparência, mas ou seja, ele está no coração. Mas haverá um momento em que os anjos dos céus vão recolher e vão separar os bodes das ovelhas. E os bodes serão lançados no lago de fogo, mas as ovelhas serão recolhidas para o reino do seu Senhor. O joio do trigo entra para o reino do teu Senhor, servo bom e fiel. Então há esse momento. Só que, inicialmente, Jesus não veio estabelecer um reino militar. Isso vai acontecer no milênio. Inicialmente, Jesus veio trazer o arrependimento e a salvação. Por quê? Haveria muito povo ainda a ser salvo. Os gentios, a igreja, ainda haveriam de ser enxertados na videira. Então, Jesus não poderia trazer naquele momento o reino terreno, senão nós não faríamos parte do plano da salvação. E esse é o mistério do Evangelho que Paulo vai falar, nas suas cartas, que os gentios também são co-herdeiros com os judeus. Outro termo importante na compreensão do cenário dos evangelhos é a ideia do Messias. Você já se perguntou o que é o Messias? Por que eles estavam aguardando o Messias? Bom, em primeiro lugar, o que significa Messias? A palavra Machia no hebraico, Machia é o termo hebraico. Christos é o termo grego. Então, é o equivalente. Então, o que é o Cristo? Quando diz Jesus Cristo, é Jesus o Messias. E o que significa Messias? Significa ungido. O que é um ungido? Ungido é aquele que é ordenado para desempenhar alguma função divinamente outorgada. Por exemplo, no Antigo Testamento, vamos seguindo aqui os nossos slides. Tópico 2. Profetas eram ungidos para desempenhar alguma função divinamente ordenada. Há inúmeras profecias que alguns profetas eram ungidos para desempenhar alguma função divinamente ordenada, e não só profetas. Reis também eram ungidos e também o sacerdote era ungido, Jesus, como o Messias, ele é o enviado, ou seja, para desempenhar uma função. Qual é a função? Salvar o seu povo. Ele se chamará Jesus, Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E há muitas profecias no Antigo Testamento que falam sobre a vida desse rei davídico, ou seja, da casa de Davi, que vai trazer salvação a Israel e vai inaugurar o reino de Deus, ou seja, é o Messias. É a partir dessas profecias que vai se desenvolver a expectativa da vinda de um Messias. Veja Jeremias capítulo 23, versículo 5. Jeremias 23, 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que nomearão o Senhor, justiça nossa. Então veja, Jeremias está escrevendo aqui no contexto do cativeiro babilônico, pré-cativeiro. É um profeta pré-exílico. Davi já havia morrido há muito tempo, e ele está dizendo que haveriam dias que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará. Quem? Davi? Não. O seu descendente, o Messias.
Veja, por exemplo, agora Jeremias 39. Passando algumas páginas, Jeremias 39 vai dizer: mas servirão ao Senhor seu Deus, também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, servo meu Jacó, diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não há quem o atemorize. Ou seja, Deus vai trazê-los novamente do cativeiro, e Davi, que será o rei, ou seja, é a figura de um rei como Davi aqui, que não é Davi, mas é o descendente de Davi. Há promessas em outros livros que falam que nunca ficaria sem descendente o trono de Davi. Então, a partir dessas profecias, há outros textos aqui, Isaías 11, leia outros como Daniel 9:26, que menciona a vinda de um ungido. O Salmo capítulo 2 fala sobre um rei que também é filho de Deus. Muitos outros textos. Por exemplo, Daniel capítulo 7 fala sobre vários reinos, não é? O primeiro reino representado sobre a imagem de um urso. Depois, a imagem de um reino que é representado por um leão. A imagem de um reino representado por um leopardo. Depois, há uma imagem de um reino representado por um animal indescritível, que possui tantos chifres, e depois surge um chifre pequeno, que é o anticristo, e por fim vem um reino daquele que é como um filho do homem. Ele foi dado o poder e a glória pelo ancião de dias, e o seu reino será eterno, nunca será destruído. Ou seja, são profecias a respeito de um Salvador, que é o Messias. Então, na época de Jesus, os judeus vêm lendo esses textos e vão gerando uma expectativa. Então, veja só, uma coisa está ligada à outra. O reino de Deus no coração deles é a chegada do Messias. O Messias vai vir e vai instaurar o reino de Deus. E quando ele instaurar o reino de Deus, ele vai destruir os inimigos de Israel. Porque não é isso que está sendo profetizado? Olha, não vai haver ninguém que derrote vocês. Sim, e Jesus vem como esse Salvador, só que entra aí o mistério do reino de Deus. Nós chamamos em teologia isso de já e ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ainda não. Porque Jesus já chegou como Messias, mas ainda não chegou o momento da completude, ou seja, não chegou o momento ainda da consumação final desse reino. O já ainda não é quando algo já aconteceu, mas ainda não na sua totalidade. Tanto que quando Jesus está lendo a profecia de Isaías capítulo 60, lá no Lucas capítulo 4, o texto original de Isaías diz: vim para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus para em um ano aceitável do Senhor e não fala do dia da vingança do nosso Deus, porque ainda não era o momento. Só que ele fala que haverá um momento. Em Mateus capítulo 24, haveria grande tribulação, vai vir o Filho do Homem nas nuvens, com os céus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e os bodes vão se separar das ovelhas, os anjos vão recolher o trigo e o joio. Então vai acontecer isso, mas não ainda naquele momento. E os discípulos não entenderam isso e vão falar para Jesus: é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus vai dizer: não compete a vocês saberem os tempos e as épocas, porque havia necessidade de que os gentios fossem inclusos e enxertados na videira. Então a gente tem que olhar a Bíblia a partir de um todo. Ler o Novo Testamento só é possível a partir da compreensão do Antigo. E ler Paulo só é possível a partir da compreensão da vida de Jesus. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está compreendendo o todo. O que é o reino de Deus? É o que foi profetizado no Antigo Testamento. E o que é o Messias? É aquele que vai trazer a concretização do reino de Deus. Algumas características a respeito do Messias.
a partir dos textos bíblicos. Nascimento em Belém, ele deveria nascer em Belém, isso é mencionado em Miqueias 5:2. Abra lá, profeta menor, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, olha, tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, ou seja, o Messias deveria vir de Belém. Lembra lá quando Herodes manda consultar os sábios e perguntar de onde viria o Messias, eles vão dizer de Belém por causa do profeta Miqueias. Ele deveria ser um descendente de Davi, como várias passagens já mencionadas aqui, especialmente em Jeremias, mas eu quero destacar aqui 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Abra lá, 2 Samuel, por favor, capítulo 7. Versículo 12. Quando teus dias forem completados ou completos, e vires a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmará o trono do seu reino para sempre. Então, em primeiro momento, ele está falando de Salomão, mas ele fala que esse reino seria estabelecido para sempre. Há uma promessa de Deus. E quem é esse descendente? É Jesus. Ele é um rei de justiça e paz, ou seja, o Messias, ele é de Belém, ele é descendente de Davi, e ele é esperado para trazer justiça e paz ao mundo, governando com sabedoria e bondade todas as nações sobre a terra. Isaías 9, 6 e 7, ele é chamado de príncipe da paz, não é? Ele deveria realizar milagres, ou seja, o Messias está associado a milagres e sinais. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 4, veja lá. Mateus 11, 4. Fica patente o porquê o evangelista trata a vida de Jesus como uma evidência da chegada do reino de Deus, né? Quando João Batista envia os seus discípulos a perguntar a Jesus se o reino de Deus havia chegado. Mateus 11, versículo 4, diz assim: E Jesus respondendo disse: Ide anunciar a João as coisas que ouvides e veis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ou seja, João Batista manda os discípulos irem lá perguntar se ele é o Messias ou deveriam aguardar outro. Esse é o contexto da passagem. E aí cabe a interpretação. João Batista duvidou, tem uns que dizem que ele duvidou, tem outros que vão dizer que ele mandou os discípulos dele para verem com seus próprios olhos. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: olha, diz o seguinte a João Batista: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. O que é que diz as profecias do Antigo Testamento? Aí você vê lá Isaías 35, 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará. Esse é o contexto aqui da chegada do Messias, do reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, ou seja, por que dúvida? O reino de Deus chegou. Então, sinais, milagres e maravilhas faziam parte das evidências da chegada do reino de Deus e do Messias. E estabelecer o reino de Deus, né? Isso é mencionado lá em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 13.
No 2 é aquela passagem em que uma estátua, Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua, com uma cabeça de ouro e o tronco e os braços de prata, se não me falha a memória. São representações de reinos, né, que são interpretados por Daniel. E o último reino, ele seria possivelmente uma figura do reino romano, né? Mas aí é mencionado que uma pedra cortada sem o auxílio de mãos vem e destrói a estátua. Ou seja, o reino de Deus suplanta todos os outros reinos. Por que é cortada sem auxílio de mãos? Porque não é um reino humano, não foi uma obra de homens, mas uma obra de Deus. Ele vem e quebra todos os outros reinos e é eterno. Então, o Messias, ele é aquele que vai estabelecer a presença de Deus na terra. Aqui o texto de Isaías, né, no Antigo Testamento, e o texto que é lido por Jesus na sinagoga, que é exatamente o mesmo texto, e Jesus diz que esse texto se cumpriu hoje nele. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o Messias e eu vim trazer o reino de Deus, e é por isso que Jesus vai ser morto, né? Por falas como essa e muitas outras. Quando ele diz, por exemplo, ao sumo sacerdote, quando ele pergunta, és tu o Cristo, o Filho de Deus vivo? E ele diz, eu sou. E verás o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E aí eles rasgam as vestes, dizem que ele blasfemou e o enviam para a condenação, porque Jesus está alegando ser o próprio Deus, ser o Messias. E isso seria uma blasfêmia para eles. Eles queriam um rei militar, eles queriam um rei político, né, que destruísse Roma. Também não era interessante para a aristocracia sacerdotal que vivia dentro dos seus luxos e confortos, receber um Messias que não iria os favorecer politicamente. E Jesus, ele quebra com todo o paradigma religioso e toda a estrutura religiosa do templo. E aí há um elemento que nós já mencionamos, que é chamado de o dualismo escatológico. O que é o dualismo escatológico? Gente, escatologia é o fim dos tempos, ou seja, a chegada do reino de Deus. O fim dos tempos iniciou desde o momento em que Jesus ele foi assunto aos céus. Mas o reino de Deus já veio desde o momento em que Jesus chegou na terra. Porque ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? O reino de Deus é chegado. Eu não vou ler todos os slides aqui, mas basicamente nós estamos falando o quê? Que o reino de Deus é a chegada do já, ou seja, já chegou, mas ainda não. Então, há um dualismo. De certa forma, o reino de Deus já está presente, mas ainda não. Não existe no Antigo Testamento uma palavra equivalente ao reino de Deus, no grego, no Novo Testamento. A palavra equivalente é, na verdade, Ion e Yavé. Você vai ler o dia do Senhor. Os profetas não anunciaram o reino de Deus, eles anunciaram o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um evento que vai trazer dois elementos. O derramamento do Espírito Santo, ou seja, a salvação, a glória, a graça de Deus, a presença de Deus na terra. Vários textos falam, derramarei do meu Espírito sobre o sedento, nos últimos dias derramarei água sobre a terra, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os velhos profetizarão, enfim. E o derramamento do juízo escatológico, ou seja, salvação para os judeus e juízo para os gentios, para os inimigos de Israel. Não necessariamente os gentios, mas os inimigos de Israel. É o que é profetizado nos textos do Antigo Testamento. Por exemplo, se a gente abre lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 1, é isso aí, gente. A gente tem que ir abrindo a Bíblia, porque é um assunto extenso, e vamos trabalhando esses diversos textos. Malaquias, capítulo 4, versículo 1, último texto do Antigo Testamento, último livro, antes de Mateus. Quatro, 1 ao 5. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? Desculpa, não é o 4, 1 ao 5, não. Eu anotei a referência errada aqui. É um texto que fala sobre o dia do Senhor. Então, só para a gente não perder
o contexto, veja lá Sofonias, tá? Um pouco antes. Sofonias 3:8. Sofonias 3:8. É isso aí, é ao vivo, né? Ao vivo. Sofonias. Obadias, Jonas, Miqueias. Naum. Abacuque. Sofonias. Sofonias 3:8. Portanto, esperai por mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então ele fala aqui do dia, né? Ele fala do dia em que ele vai se levantar para o despojo. E muitos outros profetas falam sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o momento em que a terra será julgada e os inimigos de Israel serão castigados, os inimigos de Deus, e o Espírito Santo será derramado. Então, bênção para Israel e condenação para os ímpios. E aí, a partir dessa expectativa do dia do Senhor, surgiu na literatura intertestamentária o seguinte conceito das duas eras. O que são as duas eras? Este século e o século vindouro. Este século ou esta era é o momento em que nós vivemos. É um reino que é dominado por Satanás, pelo pecado, pela morte e pelo mal. E o século vindouro é o momento em que o reino de Deus vai vir e irá trazer o Messias, irá trazer a salvação, o derramamento do Espírito Santo e a destruição daqueles que oprimem Israel. Na literatura rabínica vai haver muitas menções entre desses termos, esta era e o reino vindouro. O que é a literatura rabínica? São os textos não bíblicos produzidos no período intertestamentário pelos judeus. Tá? Então, esse conceito é que fornece o esquema de referência para a mensagem de Jesus, que Jesus está dizendo o seguinte: esta era é uma era dominada pelo pecado, mas eu estou trazendo o reino de Deus. E Jesus muitas vezes vai falar sobre esta era e o século vindouro. Veja, por exemplo, o que Jesus fala em Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30, né? A gente está lendo Mateus capítulo 13, versículo 19. Aqui ele não menciona a era vindoura, mas deixa eu confirmar aqui. Marcos capítulo 4, versículo 9. Marcos capítulo 4, versículo 9. Talvez eu tenha colocado a referência errada, eu peço desculpa para vocês. Mateus capítulo 13, versículo 22. Ok, eu acho que a ideia aqui, quando eu anotei, é quando ele fala no versículo 22,
que os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Ou seja, esse mundo é um mundo que está relacionado com esta era. E o reino de Deus é o que vai vir com o século vindouro. Eu não tenho agora de cabeça quais são os versículos, mas há muitas passagens em que Jesus fala no século vindouro, né, na vinda do reino de Deus, esta era, vocês receberão recompensas no mundo vindouro. Essas são referências ao reino de Deus. Eu peço desculpa por ter anotado errado a referência, mas esse termo, este século, se refere ao mundo caído e o século vindouro se refere ao reino de Deus. Tá? Foi a teologia que se desenvolveu no período intertestamentário. É isso que você precisa compreender aqui a respeito do contexto da pregação de Jesus. Então, a era presente é o reino de Satanás e a era por vir é o reino de Deus. A era por vir é inaugurada com a vinda do Messias, que vai ser um evento que vai ser marcado pela ressurreição dos mortos. O reino desse mundo, o reino de Satanás, é um reino de pecado, de injustiça, de opressão e de morte. É um reino que jaz no pecado. O reino de Deus é um reino do conhecimento pleno de Deus sobre a terra, de paz, de justiça e de vida eterna. Então, veja só. A era presente é o reino de Satanás, à esquerda aqui do nosso gráfico. Quando Jesus vem, veja no gráfico, a primeira vinda do Messias, ele traz consigo o reino de Deus de forma antecipada. Ou seja, o reino de Deus já chega através da presença do rei que veio, que é Jesus, na era presente. Então, o reino de Deus invade a era presente. Então, olha, não é que o reino de Deus tenha se estabelecido totalmente, mas ele invade o reino de Satanás com Jesus, de forma espiritual. Através do quê? Do evangelho, da salvação, através da mensagem de Jesus. Na segunda vinda do Messias, quando houver a ressurreição geral, aí o reino de Deus, a era por vir, vai ser concretizado. Deu para compreender? A gente está trazendo esse gráfico aqui para mostrar uma perspectiva do que os evangelhos querem apresentar. Tá? Então, a era presente, a era de Satanás, ela é invadida pelo reino de Deus que Jesus traz consigo, só que ele não ainda transforma o mundo. A transformação total do mundo vai ser dada na ressurreição dos mortos, na segunda vinda que nós estamos aguardando, que será a vinda de Cristo. Tá? E qual é a mensagem do reino de Deus? O que Jesus traz como mensagem no reino? Isso nós podemos encontrar de forma mais densa, de forma resumida, no Sermão do Monte. Enquanto Moisés pregou a lei do Antigo Testamento em um monte, Jesus subiu também em um monte e pregou a mensagem do reino de Deus no Sermão do Monte. E qual é a mensagem do reino de Deus? A transformação do coração. Pois lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. E o que os fariseus faziam? Eles cumpriam cada X da lei. Guardavam o sábado, não podiam caminhar tantas milhas no sábado. Se uma galinha chocasse no sábado, poderia constituir trabalho. Se ele cuspisse no chão no sábado, era pecado, porque como a terra ia levantar, isso significaria arar a terra. Uma mulher não podia se olhar no espelho, porque ela entraria em tentação e arrancar um cabelo branco no sábado seria trabalho. Então, eles cumpriam cada detalhe da lei, só que a partir de um ponto de vista legalista e hipócrita. O verdadeiro sentido da lei, a ênfase está na transformação do caráter, do interior, do coração, que conduz a uma postura exterior. Então, a mensagem do reino de Deus no Sermão do Monte é: vocês precisam ser transformados no coração de vocês. Isso se dá somente através da aceitação da mensagem do Evangelho, aceitação da minha mensagem, a mensagem de Jesus, aceitação da cruz, aceitação do novo estilo de vida, aceitação do reino de Deus, se tornar um discípulo. Tanto que Jesus diz, olha, qual que é a justiça dos fariseus? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com coração impuro, já adulterou.
Então não é somente o cumprimento externo da lei, mas o cumprimento interno. Verdade vos digo, o que os fariseus disseram? Ou perdão, o que a lei diz? Não matarás. O que eu vos digo? Não odiarás o teu irmão. Se você odiar o seu irmão no seu coração, você já pecou. Então a lei do reino de Deus se constitui na lei do amor, na lei do coração, a lei da transformação interior. Não é simplesmente o cumprimento externo. O cumprimento externo é uma consequência da transformação interior que se deu no seu coração. Isso só é possível através do Evangelho. A religião não consegue fazer isso. A religião é legalista, você cumpre, você faz, é uma religião de obras, mas o Evangelho não, ele te transforma por dentro. E como você recebeu a visitação de Jesus e do reino de Deus, agora você tem condição de olhar a sua semelhante, não com os olhos de malícia, mas como uma irmã. Você tem condição de olhar para o seu irmão e perdoá-lo. Não é um cumprimento externo, como faziam os fariseus, mas um cumprimento interno. Então, qual é a mensagem do reino de Deus? A salvação que se dá em Cristo Jesus, isso promove uma transformação no nosso interior. Isso é a chegada do reino de Deus sobre a terra. Na próxima aula, nós vamos estudar os evangelhos propriamente dito. Cada evangelho, Marcos, Mateus e Lucas. Ficamos aqui com esse panorama inicial dos evangelhos sinóticos. Muito obrigado por ter ficado até aqui.